Que agora é oficial, Pedrinho e Atlético, né, acordaram os termos, sacaram? E o jogador do Shakhtar Donetsk fica no Atlético até meados do ano que vem. Só que o Meia não joga desde dezembro do ano passado. E aí a pergunta eu não posso deixar de falar. Ele não joga desde dezembro do ano passado. Ele já chega acordado? Não, ele precisa... Essa música, diga de passagem, ela é muito chata, né? Mas chata que é? Eu só sei a parte do Acorda Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Aí, ó. Que hoje tem campeonato. Vem. Aí, não sei o resto não, porque... Beleza. Era que corta o Instagram. É chato porque tocou demais. É muito chato. Eu não vou ficar escutando uma música. Mas eu acho que aí é questão de preparação física, né? Mas é um jovem, tem 24 anos, a capacidade dele é gigantesca. Eu acredito que ele vai acrescentar muito nesse time do Atlético. É um jogador, como já citamos aqui, né? Joga pelo lado direito, joga centralizado, tem essa capacidade, tem essa versatilidade. Então vai ser muito importante para o Atlético. Foi uma ótima contratação. É claro que a ótima contratação ela se torna a partir do momento que aquele atleta vem a se colocar dentro de campo e exibir o talento que ele tem, né? E a expectativa que está sendo criada em cima desse jogador. Mas eu acredito bastante que o Pedrinho vai ser muito importante para o Atlético ao longo da temporada. Pode ser ali, em questões de estratégia, né? Pro técnico do Atlético aí, vai ser bem interessante acompanhar esse jogador aí no time do Atlético, que já é um time rápido, vai ficar ainda mais rápido com o Pedrinho. E joga de cara, assim, quando estiver bem fisicamente, você já meteria ele o que? Aberto pela direita, aberto pela esquerda, vai mais por dentro, banco de reservas, pro Turco ter esse momento de regozijo. Imagina o Turco ali, hein? Na beirada do campo, aí ele olha para trás e enxerga Pavon, Gemerson, Pedrinho e Allan Kardec. Dá um regozijo, não dá não? Você sabe o que é regozijo? A gente tem regozijo de vez em quando, né, Tiagão? A gente tem, às vezes, depois de uma certa idade, às vezes. Às vezes só. Mas, bons nomes. Eu não colocaria de cara. Eu acho que depois de 6, 7 meses sem jogar, é um jogador que demanda ali um certo cuidado físico. Ele é franzino, ele joga numa posição em que exige muito do atleta fisicamente. Ele precisa voltar para marcar, precisa chegar à linha de fundo, precisa fazer um monte de coisa ali dentro do campo. Então, por essa exigência, eu não colocaria jogando de cara. Seria meu reserva a princípio. E até porque o Atlético vem bem, né? Por mais que eu faça duras críticas ao trabalho do Turco, que eu acho que o Atlético poderia render mais do que tem rendido, o problema do Atlético hoje não são as peças. O problema para mim é a questão tática e como o técnico passa isso para os seus jogadores. Mas as peças que o Atlético tem à disposição hoje, elas estão indo bem. Então, o Pedrinho pode esperar um pouquinho e começar como reserva desse time. Daqui a pouco eu quero que você me traga mais detalhes desse acerto do Atlético com o Pedrinho. E tem novidade porque o Thiago legal. Fernandes tem novidades aí que o negócio quase melou, hein? Mas foi muito próximo de dar uma melada. E eu, se sou o Atlético, faria uma... Não, deixa pra lá. Eu ia fazer uma propaganda aqui de uma empresa, mas não vou fazer não, porque não anuncia com a gente. Ô, Thiago Valu, por gentileza, o Pedrinho é bom jogador. Batendo um papo ontem com um colega da Band, São Paulo, Ronaldo Giovanelli, ele falou, cara, eu gostaria muito que ele tivesse voltado pro Corinthians. Né? O Corinthians tem lá um bom elenco e tal, mas cairia como uma luva aqui. E no Atlético, Valu, você olha pro Pedrinho hoje, você vê o Pedrinho já fardando e entrando nesse time do Turco? Não, eu vejo um Pedrinho que vai ter que, primeiramente, entrar em forma, entrar em condições e brigar no elenco do Atlético, exatamente por entender a qualificação que tem no elenco hoje. Talvez se o elenco fosse ali um pouco menos qualificado, aí sim já seria possível pensar no Pedrinho tão logo entrando em forma, mas sendo titular. E outra coisa, passa muito também qual será o plano de jogo do Turco para cada partida. Hoje, pelo menos, eu não consigo detectar que o Atlético tem estabelecido um sistema de jogo, por exemplo, com 3 atacantes ou com 2 atacantes. Então, além dessa questão, vai depender muito do que o Turco pensa para cada partida. Mas vejo o Pedrinho chegando, reforçando o grupo, mas indo brigar por essa titularidade ao longo do tempo. Por que você mexeu na cadeira quando o Valu falou que ainda não vê um sistema adotado? Não, é porque eu acho que o Atlético tem isso. Eu não sou dessa tamanha crítica em cima do Turco, assim, de verdade. Mas é claro que você não é, você passa pano. Quer que levanta o pé aqui? Muito benevolente. Não, de verdade. Quer que levanta o pé? Não, pode colocar lá os passadores de pano. Tem que mudar, André. Não, mas eu não sou de tanto, pano na laranja aqui. De tanto malhar essa questão. Mas vem cá, eu vejo...
olha bem para os olhos do rapaz. Ele tá... Você acha que é crítica vazia? Não. Eu acho que é interessante Então você concorda com ele? Não, gente, o debate é interessante. Não, só para deixar Em claro, questões de apontar. eu disse, como que o Atlético hoje, por exemplo, vai entrar na próxima partida? Ninguém sabe, O Atlético cara. já usou... Não que... só estou falando assim, não tem estabelecido, por exemplo. Não que tenha que ter. Mas, por exemplo, você não sabe, se ele quiser jogar com 3 atacantes, tudo bem. Aí o Pedrinho pode... Essa partida em específico contra o Juventude, a gente tem que analisar o seguinte, o Atlético vai bem modificado, vai ser um Atlético bem parecido Mas quando o com Cruzeiro aquele, joga modificado, ele não perde o padrão. com aquele time, porque ele muda em relação a cada um dos jogadores. E explicar Cruzeiro e Atlético nesse momento é uma coisa muito diferente, gente. É uma análise muito diferente. Tô falando de organização. Não, organização, beleza. E em cima dessas questões aí, é que a gente vai estar falando um da Série A, o outro da Série B. Isso aí gera uma discussão muito maior. Eu acho que é bem mais amplo essa questão. É um assunto até que a gente pode pegar um programa só para ficar discutindo sobre essas questões de organizações de um em cima de um time e do outro. Que vai facilitar para eu levantar o pé para você passar o pano. O que eu estou dizendo é, o time do Atlético com essas peças, ele tem variações interessantes dentro do trabalho. E o treinador vai saber fazer isso em cada um dos momentos. Você tendo Pavon, você tendo Kardec, você tendo o Pedrinho, todos esses jogadores à disposição, a variação que você pode manter dentro do futebol é muito maior. Então, aí é o ponto que eu falo. Agora, a questão de, o time do Cruzeiro é muito mais bem armadinho e independente da variação. O time do Cruzeiro ainda não colocou um time totalmente alternativo. Aquele time que jogou diante do Fortaleza do Atlético foi um time com reserva do reserva. É claro que vai pegar e falar assim, o Cruzeiro não tem tantas peças, tem um time, tem uns 11 e só, a conta do chá. A mudança de peça dentro do Cruzeiro é muito menor do que o Turco vem fazendo dentro do Atlético. Essa é a minha visão. Ok? Me beija. Mais um pouquinho, conseguiria mais do que o beijo. Aqui, deixa eu dizer uma coisa. É questão de gosto também, viu, gente? Quando analisa, tem treinador que você olha e gosta do trabalho dele. O Grice, por exemplo, tem uma foto do Fernando Diniz na penteadeira. Sim. E tem gente que odeia o Fernando Diniz e não tem ninguém certo ou errado. É questão de gosto. E quando se fala de que talvez o Atlético ainda não tenha um padrão estabelecido, não é uma crítica vazia, não é uma crítica vazia, é de gosto. Eu olho e não vejo nada que agrada. Outro olha e diz, bom, agrada, aí você diz assim, mas agrada o padrão ou agrada o elenco? Aí o cara dá uma pensada, respira e fala, agrada o padrão estabelecido ou o elenco que é bom pra cacete? Sabe o que é o problema? Que às vezes o próprio torcedor esquece de analisar o elenco. O elenco é muito acima da média, mas é muito acima da média dos outros clubes brasileiros. Você coloca, se você fizer aqui um pau a pau entre Atlético e Palmeiras, é perigoso dar um empate. Com o Flamengo, o Atlético ganha. E tem gente que está normalizando isso. Quando o Atlético